É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando sobre aquilo que transformou minha vida como profissional, como família, porque querendo ou não, são os ar-condicionados que a gente mexe, as manutenções que a gente faz, as obras que a gente executa, que nos proporcionam dinheiro entrar no nosso caixa, entrar no nosso bolso. Isso aqui transformou a vida da minha família. Eu quero compartilhar com vocês nessa tarde um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, queria agradecer o pessoal da organização pela oportunidade de estar aqui com vocês. Mas eu queria mesmo estar com a minha família. Não sei se vocês são chegados em família assim, mas o meu motivo de estar aqui é essas serumaninhas que estão aí na foto e a patroa. Lógico, né, meu filho? A patroa faz parte, né, do jogo. Antes de mais nada, esses dias saiu uma reportagem ao meu respeito e eu confesso que de primeira mão eu fiquei até meio chocado. Porque o cara falou que eu estava, como é que se fala? Monopolizando uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos aqui já trabalham com o sistema VRF? Levanta a mão. Lucas, meu aluno. Poucos aqui, né? Quantos aqui acham, você tem que ser sincero comigo, vamos fazer um pacto de sinceridade? Você tem que ser muito sincero comigo. Eu te dou liberdade, vou até pedir para o pessoal da mesa de som deixar um microfone disponível para vocês fazerem perguntas no meio da apresentação, tá? Mas quantos aqui acham que é difícil mexer com sistemas VRF? Levanta a mão. Por que você acha que é difícil? Hã? Nunca mexeu? Deixa eu ver, quem tem coragem de levantar a mão e falar por que não trabalha com VRF ainda? Cadê as mãos, gente? Por que você não trabalha com VRF ainda? Não conheço e eu acho muito complexo. Sem conhecer, eu acho complexo. Não, mas poxa, agora vocês tiveram aula com o Lawander, não é possível que vocês estão achando complexo mexer com placa eletrônica. Deixa eu chegar naquele ali. Por que você acha que é complexo mexer com VRF? Fala aí. Boa tarde. No meu caso, assim, já trabalhei com o VRF desde aqui. Eu era ajudante, entendeu? Eu vi como todo o processo de estrutura, colocação das três condensadores, duas de 12 HP e uma de 10 para 10 cassete. Só que eu, como estou iniciando, nesse caso, eu acho um pouco difícil ainda, porque não tenho treinamento adequado. Por isso que às vezes eu falo nesse quesito, né? Se tivesse treinamento, eu desenrolaria de fato, né? Mas Sim. como não deu... Show de bola. A dúvida de vocês, ou a dificuldade de vocês, pode ser mais comum do que vocês imaginam. Então eu vou passar uma tarefa para vocês. Todo mundo está com o celular na mão aí? Vocês têm liberdade para tirar o print de tudo que está nessa palestra aqui, nessa apresentação. Porque uma das formas de você aprender é você muitas vezes modelar e colocar em prática. Vai ser inútil se você pegar essa apresentação, esse treinamento comigo e você não colocar nada em prática. Eu já conheço muita coisa que está sendo apresentada aqui e eu anotei uma série de coisas. Eu estou ali atrás daquela câmera o tempo inteiro anotando, tirando foto, observação do que a galera está ensinando aqui. E o que eu quero trazer de informação para vocês aqui, de fato, transformou a minha vida como empresário e como pessoa. Esse ano eu tive a oportunidade de fazer 3 viagens internacionais. Você acha que foi vendendo entorpecente que eu arranjei essa grana? Claro que não, meu filho. Foi trabalhando, muito suor, muita relação. Então eu quero mostrar para vocês que é possível trabalhar com esse tipo de sistema. Tem sim as suas dificuldades, mas eu preciso ser realista com você, tá? É na dificuldade que alguns enxergam que outros deslancham. Eu fiz questão de trazer algumas fotinhas aqui para vocês. Essa daqui, inclusive, de 2015. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Já trabalhei em 2 multinacionais. Já trabalhei na Trane, que é uma multinacional norte-americana. E já trabalhei na Hitachi, uma multinacional japonesa. E em 2013, eu fui virar empreendedor. Eu empreendi na dor que tinha no mercado. O máximo que eu sabia cuidar era do notebook. Não sabia o que era lidar com hard lock financeiro. Não sabia o que era fazer gestão de equipe. Não sabia o que era escutar reclamação de cliente. Meu ar está pingando. Não sabia, tudo de obra que você pensar, da execução não sabia. Mas eu dava treinamento para instaladores, vendia equipamentos, especificava máquinas, atendia no pós-venda. Eu sabia o lado do fabricante, mas eu vim conhecer o lado do instalador. E eu preciso ser realista para vocês, tá? Quantos aqui são os que trabalham com a maleta de ferramenta aberta? Quantos aqui? Levanta a mão. Quando eu falo maleta de ferramenta aberta, você é o cara que põe a mão na massa. Agora, quantos aqui são os empresários que estão ali atrás do computador, vendendo com o cliente, falando com ele? Levanta a mão para mim, deixa eu ver se é a maioria ou minoria. Minoria. Mas eu preciso ser realista para vocês, tá? O lado que
está com a maleta de ferramenta aberta, normalmente é que tem a menor fatia do pão. Não sei se você entendeu a minha mensagem. Por isso eu preciso abrir um pouquinho os seus olhos. Lógico, tem um tempo de você trabalhar para os outros, mas tem um tempo também de você empreender, de você topar dificuldades maiores. Então eu quis mostrar isso aqui para vocês, porque eu já tive meu tempo de sol e chuva, trabalhando ali, sofrendo com bomba de vácuo, usando muitas vezes mangueira e não atingir os vendidos 500 micros. Hoje, para todos os meus alunos, eu falo, por mais que tenha as válvulas EL, as mangueiras de fazer desidratação, joga bem longe e põe tubo de cobre. E a conexão lá de conectar na condensadora é um tubo de cobre 516. Usa inclusive em forca-gato, na dobradinha, faz escadinha nele para ele baixar a Schreiber. Tem as manhas do profissional. Só que o início, muitas vezes, a gente não vê, né? Tem aquele ditado, né? Só reclamam de mim, mas não vê os tombos que eu levo, né? Mas só reclamam das pingas que eu tomo, né? Então, o início foi muito difícil. Isso aqui era a época que eu trabalhava no fabricante. Mexia com máquinas muito grandes. Eu vou mostrar algumas obras que eu já cuidei e vou começar um assunto com vocês, para vocês verem que eu já passei por aquilo que vocês estão passando, talvez hoje. E é possível. E, infelizmente, eu não tive ninguém para poder me ensinar naquela época. Não tinha. Eu comecei em 2013 na parte de execução de obra. Só que eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e falasse bem assim, não seja, vira aí, fala assim, não seja bundão. Sabe por quê? Porque um bundão, quando vê um desafio, ele arrega. Quando apareceu o desafio, topa. Pega aquele trem e destrava. Eu achei tão bom que poucas pessoas aqui falaram que trabalham com VRF. Eu estou com obra para executar aqui em Salvador. Sou lá de Goiânia. Aliás, dá 400 quilômetros daqui. Me acharam lá pelo YouTube. Agora, por que eles não te encontraram? Porque você ainda está com medo de trabalhar com isso? Você está perdendo uma oportunidade. Vou bater real para vocês, tá? Sistema VRF, sim, tem que ter os cuidados da instalação. De fazer brasagem com nitrogênio passante. De ser uma obra onde fita prata passa longe. Tudo cola. De ter ali uma organização de instalação. Mas, vou bater real, fazer flange igual no split. Fazer vácuo, o princípio é o mesmo, dar carga de gás é o mesmo. Ah, mas tem muita placa eletrônica. Bom que agora você já conhece o Lawander. É uma oportunidade. Puxa, é medroso demais, eu quero te dizer, tá? A nível de concorrência é menor. Em 2013, eu comecei como empresário dia 1º de maio, dia do trabalhador. Eu ainda estava na Itachi ali por volta de janeiro, fevereiro, e eu recebi um catálogo da China, do Japão, perdão, lá da Itachi, onde já existiam splits com conexão de engate rápido e purga. Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Estava assumindo a figura do instalador. Porque os fabricantes já estavam vendendo as máquinas com 3 metros de linha, 5 metros de linha, 10 metros de linha. O cliente só plugava, clicava no botão, dava vácuo, liberava o gás, tchau. Isso vai chegar aqui. Só que, lógico, nós estamos trabalhando num meio de serviço manual, feito sob medida. Mas eu quero te dizer, se você quer ter uma fatia maior do bolo, já passou da hora de você aprender a mexer com sistemas de nível de maior dificuldade. Só que tem as manhas do profissional. Não é tão difícil quanto as pessoas imaginam, tá? Essa daqui foi uma das obras que eu executei em Goiânia, Assembleia Legislativa. Cara, os princípios são os mesmos. Muitas vezes você vê uma obra de 2.800 TRs e acha, cara, é muito grande. Não é. São várias pequenas obras. Várias pequenas obras. Ah, mas eu não sei mexer de hidráulica. Eu não sei mexer com chiller. Eu terceirizei. Eu contratei um mecânico, um calheiro, um bombeiro hidráulico. Ele fez a execução para mim. Contratei um bom soldador. Meu soldador só gostava de trabalhar, ó, na cana. Parecia um Minion. Todo dia eu encontrava ele vestido lá com as roupas de soldagem. Ele tomava um carotezinho todo dia de manhã para poder trabalhar. O dia que ele não tomava pinguinha, a solda saía uma bosta. A solda só acabou se ele tomasse um carotinho. Lembro muito bem. E tinha sistema VRF nessa instalação, 300 HP da Midea. Outra obra em Goiânia também, Tribunal de Justiça. Por que eu estou mostrando essas obras? Eu não ganhei nenhuma dessas licitações. Nenhuma. Mas eu prestei serviço para todas as construtoras.
Eu entendi a dor delas, que pegavam uma obra com valor muito baixo, precisava de uma pessoa disposta a resolver o problema delas. Eu te pergunto, você está disposto a resolver o problema dos outros? Quem resolve o problema dos outros ganha mais. Ganha mais. Eu vou mostrar uma obra para vocês que surgiu por meio do YouTube. Essa daqui, outra obra em Goiânia, Tribunal do Júri, 550 HP, VRF Samsung, 120 evaporadores. Quando você olha assim, vamos fazer uma pesquisa aqui, tá? Vamos supor que você cobra R$1.000 para instalar um ponto de um evaporador. Se fosse de split, 120 vezes 1.000, 120 mil. Essa obra deu mais de R$500 mil, porque era de VRF, de mão de obra. E aí, o trabalho foi o mesmo. Sabe em quanto tempo ela foi executada? 7 meses. Aí eu te pergunto, dava para fazer com split? Não dava, os comprimentos de rede eram muito grandes. Então, onde o comprimento de rede não consegue resolver com split, o VRF é a oportunidade. Vocês estão em Salvador, gente, capital. Mas tem muita cidade, eu não posso falar o nome da cidade, porque vai que você vai lá concorrer comigo na obra, né? Mas quem quiser ser terceiro meu, entra em contato comigo via Instagram, quem sabe eu te contrato. Mas tem cidade 300 km daqui, onde tem gente instalando 400 HP de VRF, e o cara não encontrou ninguém. Esse alguém pode ser você. Só que você tem que topar desafio, de aprender, de acordar mais cedo. De se desafiar quando você pegar um VRF. Gente, eu lembro muito bem. As primeiras instalações de VRF que eu fiz, eu estava me cagando todinho. Eu acho que eu dava uns 3 cordões de solda. Em cada conexão. Porque aquela bosta não podia vazar nem a pau. Era meu nome que estava ali, entendeu? Estava trabalhando junto com os meus mecânicos. Mas se der merda, fudeu. Eu estou fazendo meu nome. As primeiras obras foi onde eu estava no mercado do preço. Eu vou falar com vocês, onde eu tive que mergulhar no preço, porque ninguém me conhecia. Talvez essa seja a sua dor. Quando você entra no mercado novo, você não tem nome, você não tem referência. Estou mostrando para vocês aqui as minhas referências. Mas mesmo assim eu comecei. Eu vindo de fabricante, eu já fui quicado de obra. Já teve consultora que virou para mim e falou assim, você não pode prestar minha obra. Eu conheço o Zanata da Trem, mas o Zanata instalador eu não conheço. Você nunca executou uma obra desse porte. Já fui quicado de obra, proibi de executar, proibi de orçar. Mais uma obra, essa daqui é do Tribunal do Júri, tá? São condensadoras RF. Gente, eu estou aqui para desmistificar para você, tá? O processo de brasagem é o mesmo. É o mesmo. Tem que ter organização das infras. Cabo de comunicação, PP passa longe. Por mais que alguns fabricantes permitam, em sistema VRF é só cabo de instrumentação. Não é não, Lucas? Só cabo Shield. 18 AWG AFT, 0,75 milímetros. Mais uma. 18 AWG AFT, é a especificação do cabo Shield, tá? 0,75 milímetros. Essa foi uma obra que surgiu pelo YouTube. Foi uma obra onde o instalador nunca tinha executado uma obra daquele porte. Essa obra deu 16 milhões para o instalador. Para o bolso dele entrou 3,5 milhões. Mas para você ter ideia, ele nunca tinha executado, era spliteiro, já tinha executado um outro VRF, mas não sabia como fazer. Assistindo uma outra aula, ele tinha se tornado meu aluno num treinamento de orçamento de obras. Falou, pintou oportunidade. A gente entrou em parceria, a gente fez um consórcio. Eu montei o canteiro de obras para ele, treinei a equipe dele, executamos junto. Eu fui um dos engenheiros responsáveis por um cara que nunca tinha feito, ele topou o desafio. E tinha uma sacada nisso aqui, tá? Ele era mantenedor do aeroporto. Quantos clientes seus você é mantenedor e ele não sabe que você toparia fazer um sistema VRF? Quando aparece uma peixada maior, ele passa para outro, que você nunca fez. Quantos aqui querem aproveitar a próxima oportunidade de sistema VRF? Só eu? Então, o desafio está lançado para você. Qual que é a próxima oportunidade? Essa aqui ainda é do aeroporto de Cuiabá. Isso aqui são chillers com mancal magnético, para você ter ideia. O mancal não encosta no metal, é por levitação magnética. Esse equipamento aqui custou 2 milhões e 500 mil reais. Só essa máquina aqui, ó. Essa daqui foi uma das últimas na prefeitura de Santa Helena, 650 HP. Quero fazer um convite para vocês, inclusive isso aqui está valendo prêmio, tá? Que eu vou dar um presente para vocês hoje. Se inscrevam no meu canal do YouTube, Felipe Zanata 1, ou no meu Instagram, tá? Onde eu compartilho com frequência de assuntos que envolvem sistema VRF,
e empreendedorismo. Vou passar aqui para a gente já ir para o assunto logo. E eu quero presentear vocês com essa planilha, que é uma planilha que eu desenvolvi de checagem de tubo de cobre. Você compra lá as tubulações na Clima Rio, do Frio, Frigelar. Qual que é o nome da empresa que vende tubulações de cobre aqui para vocês? Alguém sabe o nome? Onde vocês compram aqui? Clima Rio, Frigelar, Sparcon atua aqui? Não, né? Salvador do Frio. Aí você compra, pede os cobres, só que você não confere. Na execução de obras, uma das oportunidades que você tem de furo é de você não conferir o que você comprou. Então, quem se inscrever lá no meu Instagram, você me chama no direct que eu vou mandar o link para você ter acesso a essa planilha, tá? É um presente que eu quero dar para vocês. E de fato, a gente vai começar. Vocês têm liberdade para tirar foto de toda essa apresentação. E eu vou dar uma dica sagaz para você. Você quer ficar craque naquilo que você está aprendendo? Não adianta só tirar foto e anotar. Você tem que colocar em prática e ensinar alguém. Então, isso que você está aprendendo aqui conosco hoje, ensina para a sua turma de execução. Ensina para a galera que trabalha junto com você. Faz uma rodinha, compartilha ele 30 minutos, uma vez por semana, que daí você vai ficar mais craque ainda. Quem ensina, aprende 2 vezes. Então, como que você pode dar preço em obras de sistemas VRF? Eu já vou lançar essa pergunta para vocês, que boa parte das pessoas que eu faço essa pergunta, primeiro, ela nem sabe quanto que ela vale. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto que vale sua hora? Se não está na ponta da sua língua, porque talvez você nunca pensou nisso. Mas vou dar uma dica para você saber quanto custa sua hora. Quanto que você quer ganhar por mês? Fala um valor, moço. 10 mil. Você pega 10 mil e divide por dias úteis. Sei lá, você trabalha 21 dias úteis no mês, vamos supor. Você trabalhar no sábado, você vai trabalhar mais, sei lá, 23, 24 dias. Você pega aquilo ali, divide 10 mil por 24 e divide por 8. Você vai saber quanto que custa a sua hora, considerando que você trabalha 8 horas. Normalmente, o cara que trabalha 8 horas não estaria aqui, tá? Não estaria aqui. É um cara acomodado que só está esperando a grana cair todo quinto dia útil do mês. Isso é um sinal que você não é uma pessoa acomodada, que você está querendo ir para o próximo nível, crescer, avançar, ter mais bufunfo, mais casco, viajar mais, estudar mais, trocar de carro. E é trabalhando que a gente vai conseguir isso. Só que uma imensa dificuldade que eu vejo nas pessoas é que ela não sabe dar preço nem para si mesmo. Não sabe quanto que você vale. Talvez a sua dor seja que você ainda está no mar do preço. Como assim? É o mais barato. Você não conseguiu agregar valor no seu serviço. Vou fazer outra pergunta. Eu gosto muito de fazer pergunta, gente. O que o seu serviço é diferenciado dos demais? Qual que é a sua diferença? É o tempo, rapidez, não dá retorno? É porque você é cordial? É porque você não deixa bagunça na casa do cliente? É porque você não tem mão de sexo? Já ouviram essa expressão aqui? Os caboclos têm mão de sexo? Onde pega, fode? Nunca ouviram isso aqui? Mão de destruição? Demolidor? O cara pega... Tem gente que até fala, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Mas tem uns que tem mão de sexo. O cara sai destruindo tudo. Onde pega, fode. Destrói uma ferramenta. Consegue destruir tudo. O cara não tem nem capacidade de trocar o óleo da bomba de vácuo. Dá uma cutucada na pessoa do seu lado e fala assim, você está trocando o óleo da bomba de vácuo. Tá trocando. Como é que está o corte do seu alicate? Está com aqueles dentinhos faltando? O cara ter dado já um curto-circuito do seu alicate? Cuide das suas ferramentas. Como, então, a questão de dar preço, gente, no fundo, é você saber orçar. Como que você pode orçar obras em sistemas VRF? Eu preciso desmistificar para vocês, tá? Vocês viram obras de renome. Fizeram muito meu nome essas obras. Não foram fáceis de pegar. É um somatório de coisas. Mas eu comecei a estar no sistema VRF de 3 evaporadores. Substituindo no lugar do multi. Substituindo no lugar de piso teto. Comecei com obras pequenininhas, que não davam tanto retorno para mim, mas eu estava entrando naquele mercado. Mas eu sabia que eu ia galgar coisas grandes. Hoje, na minha região, eu sou concorrente de um dos maiores do Brasil. Mas sabe o que me fez aumentar a velocidade do meu crescimento? Um dia que eu estava numa concorrência com esse instalador, e o dono me encontrou no Gerivá e falou assim, essas pechadas não é você não, isso aqui é só para nós, vaza desses trem. Rapaz, aquilo ali foi lá dentro para mim, foi lá dentro da minha alma, falou, isso é pequeno demais.
Aquilo ali gerou dentro de mim um desejo tão grande, falou, cara, eu sou pequeno, mas eu sou responsável, faço serviço com qualidade, não vou deixar meus clientes na mão, e a oportunidade que aparecer, meu filho, eu vou abraçar com unhas e dentes. Não vou fazer coisa errada. Eu já dei treinamento para a equipe deles. Vendia máquina para eles quando eu era da treino. E hoje eu sou um dos únicos instaladores que dá dor de cabeça para eles, porque essas obras grandes que vocês viram aí, ganhei todas dele. Todas, sem exceção. Inclusive de Cuiabá, ele estava concorrendo também. Aí hoje o papo já é diferente. Hoje, quando a gente se encontra em rodas de negociação, em network, outro ponto importantíssimo. Vira para a pessoa do seu lado aí, vira para o outro lado. Talvez ela seja um concorrente seu que você está doido para esguelar ela. Filho, você ganhou um canal de mim. Eu sei o que você fez. Você não emitiu nota. Você não deu vácuo, você deu esprurradinha. Você usou tubo de parede fino. Estou sabendo o que você fez. Você não fez o dreno. Miserável! Você vai ver. Vou jogar pescando a sua cara. Talvez seu desejo seja esguelar ele. Eu quero te dizer, há oportunidade em parcerias. Eu já fechei grandes negócios entrando em parceria com concorrentes meus. Isso aqui você não aprende na faculdade nem na escola, tá? Isso aqui você não vê em Telecurso 2000. Porque, querendo ou não, a galera ensina olho por olho, dente por dente. Eu quero te dizer, há grandes oportunidades em parceria. Ó, já estão até se amando aqui já. Tem que brotar uma parceria aqui, negócio bom para os dois. E olha, é sempre uma relação ganha-ganha, mas de vez em quando vai ser ganha-perde. Vai ter vezes que, ou cobre essa obra para mim, eu cubro. Ou a próxima é minha, fechou? Quando eu virei instalador, eu lembro muito bem de uma instaladora chamada Aroeste na época. E eu tinha vendido, acho que uns 800 mil reais de VRF para uma academia. E acabou que quando eu entrei como instalador, o dono da academia gostou do meu atendimento e falou, quero fechar a obra com você. Só que eu sabia que aquele instalador estava trabalhando na obra há uns 2 anos, fazendo projetos, especificando, atendendo o cliente. O que eu fiz? Eu fui lá na empresa dessa instaladora, sentei na frente do seu Manuel, falei, Manuel, eu vendi as máquinas lá pela Itachi, ele quer fazer a obra comigo. A gente tem 3 opções, você executa essa obra sozinha, nós executa junto, ou eu executo e te pago um comissionamento. Qual opção o senhor deseja? Isso aqui é caráter, tá? Isso aqui não é algo que você vai aprender em televisão, isso aqui é ensinar de berço. Ele escolheu executar a obra sozinho, sabe o que eu fiz? Tirei minhas propostas. É normal, nem todas você vai ganhar. Mas eu quero te dizer, muitas vezes quando você faz uma cafajestagem, uma feira da putagem com os outros, você mancha a sua história. Você mancha. A história que eu quero contar para as minhas filhas foi de ser uma pessoa incorruptível na área que eu trabalhava, de ter ajudado outras pessoas. Agora imagina se eu fosse lá e desse um rodapé nele. Ia me fuder, meu nome ia estar manchado no mercado. Já fiz outras obras em parceria com ele também. Então, como orçar obras em sistemas VRF? Grandes oportunidades são criadas por quem está preparado. Você se sente preparado? Eu te digo, você está aqui se preparando. É uma boa oportunidade para você se preparar, se afiar o machado. Você está preparado? As oportunidades aparecem para quem está preparado, tá? Já teve grandes oportunidades que apareceram para mim, onde eu nunca tinha feito. Vou dar uma ideia. A primeira obra de água gelada que eu peguei, muito grande, dava, sei lá, uns 1.800 TRs, eu nunca tinha executado. Nunca tinha. E eu estava com medo lascado. Frio na barriga, deu caganeira, mas eu simplesmente liguei o foda-se e falei, tô me cagando, eu vou achar as pessoas. Tô nem não. Você fecha? Fecha. Bora. E comecei a caçar as pessoas que sabiam fazer, pedindo conselho, ligando para as pessoas que já tinham feito algo similar. E deu certo. Deu certo a primeira, deu certo a segunda, deu certo a terceira. E foi dando certo. Mas eu pedi ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Por isso, vocês estão aqui junto comigo, ó, afiando o machado. Hoje é um dia de você afiar o machado. Hoje é um dia de você pegar informações com os fabricantes, fornecedores e distribuidores que estão aqui. Não aceite sair desse evento sem ter o contato deles, sem fechar novas parcerias. Eu achei legal o que o Anderson falou. É importante sim que você tenha uma marca de preferência. É importante. Uma marca onde você trabalhe com mais frequência. Mas não seja casa X ou casa Y. Isso já teve no passado.
Você só trabalha com um. Você está fechando oportunidades para outros. E sabe o que fecha oportunidades para outros? É só você atender as pessoas ruins. Só se atender mal. Eu sou ex-funcionário da Trem. Isso eu falo em público porque eles sabem disso também. Infelizmente, uma vendedora perdeu uma venda de R$900 mil de equipamento comigo. A vendedora, inclusive, era minha amiga de trabalho. A gente trabalhou junto lá. Só que ela esqueceu que ela tinha fechado R$5.800.000 de máquina no mesmo ano. Ela perdeu uma obra de 900 mil. Sabe o que ela fez? O doce. Não queria mais mandar a proposta para mim. Sabe o que os outros fabricantes fizeram? Obrigado. Era tudo que eles estavam esperando. Tudo. Um deslize, uma caída sua, um mau atendimento. O seu concorrente está esperando você atender ruim seu cliente. O seu concorrente está esperando você mentir para o seu cliente não atender. Cara, é mais fácil você contar a verdade. Ó, não consigo, estou no outro atendimento, posso te atender amanhã. Pode ser? Do que você mentir, não estou chegando aí. Se chegar, já dura 2 dias, você não chega lá. Conte a verdade. E nesse desleixo, nesse mau atendimento desse fabricante, os outros fabricantes nadar de braçada. Fiz novas parcerias. Então, como orçar obras em sistemas VRF? Primeiro, a arte de vender vai fazer diferença. Quantos aqui se consideram, vou falar em notas, tá? Nota de 0 a 5. Você se considera um bom vendedor? Quem se dá uma nota 1? Nota 1 é fraco. Levanta a mão. Quem se dá uma nota 1 em vendas aí? Levanta a mão. Quem se dá uma nota 2? Eu sou o número 2 em vendas ali. Quem agora acha, não, rapaz, ó, bate no peito, não perca uma venda. Sou nota 4 de venda. Ninguém? Quem aqui se acha o fodão de venda? Eu me acho foda em venda. Eu sei que na hora que eu chegar na oportunidade de fechar com o cliente, ele vai fechar comigo. Sabe por quê? Os clientes procuram pessoas que eles possam confiar. Que eles vão bater o olhar no seu olho e vão sentir confiança. Talvez você não seja o mais preparado. Talvez você não tenha as melhores ferramentas. Mas você inspirou confiança nele, cara. Cara, bota fé em mim que vai dar certo. Você não vai deixar ele na mão. Você não vai deixar ele na chapada. Eles estão procurando pessoas que eles possam confiar. Agora, quando você entende as manhas do profissional, quando você sabe sobre gatilhos mentais, quando você sabe sobre atendimento do cliente, quando você não fica perdendo tempo igual um falastrão, sendo que você não entende o que o cliente quer, moço, você facilita a venda. Tem vendas que são muito doloridas. Já teve proposta minha que foi 14 revisões. Mas já teve propostas que eu fechei com uma. E aí, qual que é a diferença entre elas? O lidar com o cliente. Os clientes não são iguais. Você precisa entender como que é o perfil de cada cliente. Qual que é o perfil do seu cliente? Talvez o seu cliente goste tanto de você, sabe por quê? Porque você não rejeita as ligações dele, porque você atende ele no primeiro toque. Talvez o seu cliente goste de você porque você sempre dá feedback para ele. Ele te pede alguma coisa, você responde no zap. Você manda um pombo com papel no pé para ele, mas você não deixa ele sem resposta. Talvez o seu preço não seja o mais barato, mas você não dá dor de cabeça. Agora eu te pergunto, você já abandonou algum serviço? Você já abandonou alguma obra? Isso é um ponto ruim. Eu nunca abandonei serviço. Mas quando o cliente ficou sem pagar, eu cheguei nele e falei, ó, ou você paga ou vai ficar sem ar, boy. Vai ficar no calorzinho. Outro ponto importante. O início, quando você começa a trabalhar com sistemas VRF, a grande chance sua é de você estar no mercado do preço, tá? Por quê? Porque você não tem referência ainda. Você não tem resultado. Contra resultado não tem fato. Agora, quando você começa a acumular obras, serviços, resultados, você já pode ir aumentando seus valores. Aí os clientes querem fechar com você, por quê? Porque eles sabem que não vão ter dor de cabeça. Como aumentar a lucratividade em uma obra? Eu até botei entre parênteses. Ou diminuir o prejuízo. Sabe por que diminuir o prejuízo? Porque boa parte não sabe orçar. Um serviço simples. Você considera que você vai executar uma instalação de um piso-teto? Num dia, chega lá, o andaime tem 5 metros. Tem que tirar um bocado de mesa do lugar. A tubulação é longa pra caramba. A máquina não chegou. O cliente é um porre, não deixa você furar a parede. Se for uma parede de bloco desse aqui, você vai ter que atravessar. Não vai aguentar. Você considerou um dia. Vira para a pessoa e fala assim, se ferrou, se ferrou, se ferrou, se ferrou. Porque você nem foi olhar o serviço. Você se lascou, boy. Não tem jeito não. Então você vai aprender a diminuir seu prejuízo.
Por quê? Porque você não sabia o que envolvia. Então, quero ensinar para vocês aqui hoje as manhas do profissional de uma forma simples, tá? Como que você faz para orçar? Outro ponto importantíssimo. Eu sempre compro com o João da esquina. Sempre. Desde a época do meu pai, eu sempre compro com ele. Não tenho nada contra isso, tá? Mas procure novos fornecedores. Já teve obra grande, que eu tinha um fornecedor de tubulações em São Paulo, que a construtora sempre comprava com o Zé da esquina, lá em Goiânia. E ele vendo os valores que eu estava comprando nas tubulações, ele economizou, trocando de fornecedor, 370 mil reais, numa única compra. E o cara estava sonegando imposto de forma alguma. Só que ele que vendia para o fornecedor dele. Não sei se vocês entenderam. Achei a fonte. Ache a fonte. Desenvolva relacionamento com seus fornecedores. O vendedor que me atende do frio é o Jonathan. Eu chamo ele de viadinho. Ô viadinho, cadê meu orçamento? Aí ele me manda coraçãozinho. Amor, o pedido ainda não chegou. Pô, filho de uma égua. Se minha esposa ver isso daqui, vai achar que eu tô sentando no quibe aqui, ô gay. Virou amizade. Virou brother. O outro que me atende da Clima Rio lá, no início foi difícil. Porque ele me vendeu um negócio e não entregava. Filho de uma égua, falou que ia me entregar num prazo e não me entregou. Falou, ó, vamos botar as conversas aqui, vamos alinhar. Essa pode ser a primeira de muitas ou a última que a gente vai fechar uma obra junto. Então, se você não tiver a máquina, fala logo, fala de cara. Não fica me iludindo, não. Desenvolva relacionamento com seus parceiros. Eu estou sem percepção do tempo. 5 minutos. 5 minutos. 5. Então, como que você faz para você aumentar? Primeiro, qual que é o passo a passo? Eu vou mostrar aqui para vocês 8 passos para a precificação de uma obra em sistema VRF. Não adianta simplesmente você só ter a ferramenta certa e aplicar ela da forma errada. Mas é preciso um método e, de cara, você precisa colocar isso em prática. Então, quais são os 8 passos que eu quero trazer para vocês? Olha aí, ó. Saiba como fazer hoje. Para mim, hoje é simples, mas para você talvez está sendo novidade, você está ouvindo pela primeira vez. Primeiro passo, realize uma visão geral, um overview sobre a oportunidade. Você entender sobre o que aquela oportunidade se trata. Aquela oportunidade do serviço, de uma obra. Espera aí, que tipo de máquina que é? Eu vou ter que fixar ela na parede? Quantas buchas? 8? Quantos parafusos eu uso? Espera aí, eu vou ter que usar andaime? Eu tenho NR? Quanto mais informações você tiver, mais preciso será seu orçamento. Experiência de execução conta demais, ajuda demais, tá? Você ter visão de obra. Isso aqui foi uma oportunidade que me apareceu. Muitas vezes, essa daqui que eu queria te mostrar, Lucas. Tem muitas vezes você acha que você precisa do projeto prontinho, pra você entrar numa oportunidade. Olha como que foi minha solução. Gente, eu rabisquei isso aqui num papel, tá? Eu só trouxe aqui porque eu não achei a foto do papel. Eu orcei uma obra desse jeito, com um quadradinho, e medi. Não tem nada pronto aqui, mas ganhei uma obra fazendo um esboço. Outra, quando você entende as alturas do serviço. Você orçou um serviço achando que nem ia precisar de andaime. E lá nem andaime pode, só trabalha na plataforma. O que você ia fazer em um dia, você vai fazer em 3, porque tem técnica de segurança do trabalho. Outra oportunidade, o cliente não conseguia esperar o prazo de 90 dias dos rooftop. Eu troquei por um sistema VRF. Saiu inclusive mais barato que o rooftop. Porque é o custo da oportunidade. Segundo passo, faça perguntas. Nosso amigo aí está te dizendo, vai direto no como. Para de enrolação, pergunta para o cliente. Tenha uma boa conversa com o cliente. Quais são os prazos? Faça um passeio no parque. Isso aqui eu não vou poder explicar agora. Quais são os fabricantes de referência? Se ele tem alguma marca que ele não gosta, algum fabricante que ele não quer ver nem pintar de ouro. Alguma solução que ele tem em mente? Não, eu quero tudo high-wall. Talvez ele não sabe que tem piso-teto, cassete uma via. Talvez ele não sabe que tem evaporadora built-in de 10 HP. Talvez ele não sabe que tem VRF splitão. Por quê? Talvez ele não conheça. Ou você pode desenvolver a solução, é uma oportunidade. Terceiro passo. Solicite orçamento daquilo que demora e depende dos outros. Tudo aquilo que demanda tempo de resposta dos outros precisa ser solicitado. Você identificou as máquinas? Moço, já dispara para o fabricante logo, ou para o distribuidor, para ele orçar as máquinas para você. Ventilador, o que for. Porque não está no seu controle, está na mão do fornecedor. Pare de dar chute, o achômetro. Isso aí é um Demar chorando. Por quê? Chutou errado, se lascou. Solicite orçamento daquilo que demora e depende dos outros. Desenvolva relacionamento com os fabricantes e fornecedores. Quarto passo, é tudo gratuito. Softwares para você fazer fluxograma de sistema VRF, tá? Isso aqui é um exemplo da minha ideia.
Inclusive, no meu canal do YouTube, eu dou um exemplo gratuito lá como que você faz um fluxograma planificado. Quarto passo, você pode dimensionar um sistema VRF usando um software ou não. Eu desenvolvi isso aqui para os meus alunos no treinamento VRF Start. Você consegue dimensionar um sistema VRF só utilizando uma planilha de Excel. Por que a importância do fluxograma? Dá para você fazer tudo na mão, só que você vai levar muito mais tempo. Com o software, ele vai te entregar tudo. Massa de gás, quantidade de curva, quantidade de tubo, desnível, capacidade, cargas elétricas, disjuntores. Tem várias informações extremamente úteis aqui. Outro ponto importante, você talvez esteja na época do papel de pão, fazendo um orçamento ainda no papel quando você pegou o pãozinho lá na feira. Não tem como, você precisa ter uma metodologia. Isso aqui é uma das planilhas que eu desenvolvi para você fazer uma precificação de qualquer tipo de serviço, tá? Não só de VRF. Isso aqui é uma planilha que eu desenvolvi, se alguém tiver interesse é só ler o QR Code ou entrar no meu Instagram. Quinto, já chegando no oitavo passo, finalizando. Monte a sua planilha de obras, porque é um método replicável, você consegue trazer repetição para aquilo ali. Fica fácil, tem obras de sistemas VRF que eu orço em 5 minutos, por quê? Porque eu já tive uma solução similar, eu só troco as tubulações e mudo o preço do sistema VRF, já está ali pronto. Eu atualizo o preço das tubulações. Tudo começa com um bom conhecimento da oportunidade, levantamento correto de quantitativos e itens, mensuração correta da sua mão de obra. Isso aqui é dor de cabeça para muitas pessoas, tá? Sexto, solicite o orçamento das infras. O cobre está variando demais. Eu já peguei tubulação de cobre esse ano a R$ 117, já peguei a 73, já peguei 86, 91. Então você tem que orçar com frequência. Porque muitas vezes você pode vender um serviço com cobre a 70, você vai comprar tá a 90. Quem se lascou foi tu. Você que vai ter que bancar isso. Sétimo passo, indo para o final. Defina o custo da sua mão de obra. Isso aqui é a dor para muitas pessoas, tá? Que não sabe quanto que vale sua mão de obra. Você está achando que instalar um split de R$ 450, você está nadando de braçada, sendo que você está tomando um prejuízo de lavada. Não está sobrando nem nada para você. Lembra que você tem custo direto e indireto, você vende tempo, tem os terceiros, e outro ponto, não esqueça seu sócio oculto, tá? Se você esquecer dele, uma hora ele te acha. Não esqueça dos impostos. Ele vem e dá uma bocada forte. E oitavo e último ponto. Lembra do robozão, Cristiano Ronaldo? Matador, botou a bola no pé, gol. Tem uma mira igual um sniper. Faça uma proposta matadora. Quais são as características de uma proposta matadora? Isso aqui é uma proposta de uma obra que eu fechei em 1.500.000. Ela é clara, ela é objetiva, organizada, ela mostra as características da sua empresa. Eu já peguei proposta de serviço de 12 páginas, onde o preço estava na página número 11, numa letrinha miudinha. Dava até preguiça de ler. Põe o preço estampado ali, o escopo, para não ter enrolação. Mas lógico, você quer mostrar suas referências? Mostra depois, mas deixa claro as informações. Entregue em mãos, se possível. Por quê? Se você só fica mandando proposta via WhatsApp, ele vai encaminhar sua proposta para o cara que presta serviço para ele mais tempo. Talvez você é só mais um. Então, quando você tem a oportunidade de entregar a proposta para ele, ele sente seu cheiro. Se você cheira bem, ou se você é fedido. Ele vê o seu cabelinho, ele vê seus olhos. Ele vê se você chegou lá bem bonitão, assim. Vou te falar, tá? Eu não sou assim, arrumadinho, tá? Eu sou meio ogro. Isso aqui é fruto da minha esposa. Ela que compra minhas roupas. Por isso que é importante você ter uma mulher que te ajuda, pra você dar uma despiorada. Tem uns aqui que estão precisando despiorar, né? É. Tô arrumadinho, eu não sou assim não. E por último ponto, quero convidar vocês, hoje eu estou lançando mais um infoproduto que é sobre uma gestão de uma execução de obra, tá? Estou lançando exclusivamente para esse evento. Se isso você tem interesse de aprender a tocar uma obra, eu mostrei várias aqui para vocês, todas foram conclusas, estão em andamento. Graças a Deus não tem nenhuma obra que eu abandonei no meu currículo ainda, mas já teve alguns clientes que eu quis demitir eles, tá? Quis enfiar uma bifa neles, mas terminei o serviço. Estou convidando vocês. É um infoproduto que eu desenvolvi para você aprender a tocar uma obra de sistemas VRF, tá? Esse aqui é um QR Code para você entrar nesse site, fzanata.com.br. O que você vai encontrar lá? Treinamento sobre uma porrada de coisa, planilhas, planilha de medição, cronograma. Eu coloquei uma série de produtos para ajudar vocês. E vou ser bem sincero, tá? Eu só estou fazendo esse valor por causa desse treinamento. Porque eu amo o Netão, viu, Netão? Porque é muito mais caro que isso aqui, eu sei o que eu entrego. O cara lá do YouTube, ele mudou o porte da empresa dele, tá?
A empresa dele saiu do Simples Nacional e foi para o lucro presumido, pra você ter ideia. Do tanto de grana que entrou no bolso dele naquele ano. Ele não sabia executar uma obra. Os princípios que eu apliquei numa obra de 16 milhões são os mesmos aqui, ó. Só que eu estou trazendo ela mais simples. Você pode aplicar na sua instalação de split, multi-split, VRF. Os princípios são os mesmos, tá? Quem tiver interesse, 12 de 69,70. Ou, não dá nem uma pizza por mês, me ajuda. Se você quer aprender sobre isso, é oportunidade para vocês. Anata, não tem interesse. Tudo bem. Tem outros treinamentos que podem ser mais possíveis para você. Treinamento de orçamentação, de projetos. Se você não sabe o que é VRF, quer aprender isso aqui, nos meus treinamentos fica de boa, tá? Você não vai escutar nenhuma aula sobre diagrama, pressão por temperatura. Eu não vou ficar dando aula de como que funciona um fluido osso, isso eu deixo pro Netão. Aí é a especialidade do Netão. É para você pegar e usar. Fechou? Foi um prazer estar com vocês aqui. Neto, obrigado mais uma vez, meu irmão. Desculpa ter... Valeu, meu irmão, desculpa. Valeu, Felipe Zanata. Cara, eu pedi para ele parar aquela hora ali, mas fiquei, pô, deixa ele continuar um pouquinho mais.